Senhor Deus, nesta manhã estamos aqui, Senhor, como o Senhor tem atuado em toda a história, nossa esperança é que o Senhor venha operar na nossa geração, Senhor. Ó Deus, se em alguma época precisava da Tua intervenção, hoje nós precisamos muito mais, porque estamos diante do final de todas as coisas. Se o Senhor conduziu a história para esse ponto, muito mais nós precisamos do Senhor para que chegue à consumação, para que chegue a tudo que o Senhor tem planejado. Se o Senhor não agir, nós vamos falhar, como todas as outras gerações falharam, ó Deus, mas nós cremos na Tua soberania, cremos na Tua sabedoria e cremos também que o Senhor sempre tem pessoas como Daniel. Ó Deus, nossa esperança é que não haja um Daniel, mas que haja um povo, ó Deus, um ministério, uma coletividade, ó Deus, que possa também representar o Senhor na nossa geração. Ó Deus, por isso estamos aqui pedindo ao Senhor sabedoria, revelação, que o Senhor esteja preparando. Quando o Senhor quer fazer alguma coisa, o Senhor prepara muito tempo antes. E cremos que o Senhor está preparando, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja também entre nós, Senhor, preparando os nossos corações e as nossas vidas para o desafio do nosso tempo. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa necessidade de Ti, Senhor. Amém. Bom, só lembrando que, só vou falar mais uma vez, nós temos falado sobre 3 grupos. No tempo do cativeiro, tinha um povo que tinha ficado em Israel, tinha um povo que vivia nas terras do cativeiro como colônias, né, como pequenas colônias do povo de Deus, e tinha esse grupo, que era um grupo, na verdade, 4 pessoas, pelo menos que registram no livro de Daniel. Nós temos 4 pessoas, mas esse grupo também, gente, tem uma época depois, um pouco depois da nossa época, que seria, a gente poderia incluir Mordecai, Esther, como também pessoas que fazem parte desse grupo, desse terceiro grupo, né? Isso vai acontecer um pouco mais para frente, mas se classifica nesse mesmo grupo. Mas dentro desse tempo do cativeiro, desse tempo do livro de Daniel, na verdade esse terceiro grupo é composto de 4 pessoas, Daniel e os 3 amigos dele, que nós conhecemos como pessoas que estavam representando o reino de Deus, mas dentro do governo do sistema inimigo. Sabe aquelas histórias de espionagem, né, que eles colocam um espião dentro do, né, assim, seja um grupo, uma máfia de drogas, ou seja, dentro de um sistema totalitário, em outro país, né? Sempre tem aquelas histórias, algumas são ficção, mas muitas são verdadeiras, né? Algum tempo atrás eu li a respeito, uma história verdadeira a respeito de um iraniano que viu isso já faz algum tempo, mas não tantos anos assim. Mas ele se converteu, mas eu não sei se no início ele já era convertido, mas eu sei que ele se decepcionou. Ele fazia parte da Revolução Islâmica no Irã, mas ele começou a ver quanto que todo aquele sistema islâmico não representava o que ele queria. E aí ele permaneceu, ele já fazia parte, não foi plantado lá, ele já fazia parte não sei se era da Guarda Revolucionária, ele fazia parte do sistema lá do Irã, e só que ele se decepcionou e ele ofereceu os serviços dele como espião dentro. Uma outra história muito semelhante, história verdadeira, tem um livro chamado O Filho do Hamas, que é também assim, chamado Filho do Hamas, porque o pai dele foi um dos fundadores do Hamas, né, aquele grupo palestino. E ele também se converteu e passou a funcionar durante algum tempo como espião. Então, assim, estou dando esses exemplos para dizer assim, Deus tem espiões
dentro do sistema babilônico, né? Então é algo assim, você lê, quando é ficção, você fala, eles inventaram isso, né? Você assiste um filme, lê um livro assim, você fala assim, isso não poderia ter acontecido. Agora, quando você lê uma história verdadeira, porque essas duas que eu mencionei são histórias verdadeiras, um que funcionou durante muito tempo, acho que ele também já não está lá mais. O filho do Hamas também precisou sair, né? Ele não está mais lá. Mas, assim, durante aquele tempo, você lê o livro e vê o quanto que ele fazia, e seu coração fica assim, não é possível que alguém possa trabalhar dentro de um sistema inimigo e trabalhando para o outro lado. É muita tensão, né? Eu não serviria nem um dia para fazer uma função como essa, porque assim é muito difícil você fazer de conta de que você é alguém que você não é. É claro que o sistema de Deus é bem diferente. Daniel nunca fez de conta que ele era assim, ele foi treinado, nós já vimos o primeiro capítulo, ele foi treinado para fazer parte do sistema babilônico. Então ele foi treinado, ele fez o curso, ele aprendeu todos os sistemas, e assim, eu queria só fazer essa transição. Vamos reler aqui no capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Lembra que tinha 3 estratégias, né? Mudou o nome, tinha que fazer o curso e tinha que fazer alimentação, né? Então foram as 3 coisas. Daniel traçou a linha, ele falou assim, eu não posso fazer nada para não mudar meu nome, eu não posso dizer que não vou fazer o seu curso, mas eu não vou comer a sua comida. Então, ele traçou essa linha, ele marcou, assim, e é muito importante que a gente saiba, porque Deus não nos quer dentro de uma bolha, Deus não nos colocou na terra, em João 17, Jesus falou assim, eu não peço que os tires do mundo. Jesus orou isso em João 17. Eu não estou pedindo ao Pai que o Senhor tire os meus discípulos do mundo, mas que os guarde do maligno, do mal. Então, tem um jeito, e esse é o grande desafio, que Deus nos ensine a viver dentro da Babilônia, dentro do cativeiro, e não fazer parte. Para Daniel, ele falou assim, nome tudo bem, mas ele continuou usando o nome dele. Então, assim, tudo bem, mas ele não assumiu o nome babilônico. Ele continuou se chamando de Daniel, mas ele não fez briga com ele sobre isso. E ele fez todo o curso, ele fez o curso de 3 anos, ele fez todo o curso. E agora nós vamos ver no capítulo 2 como é que isso ficou. Daniel aprendeu as matérias que os babilônios ensinaram para ele ou não? Então, isso é muito importante para a gente entender o que Deus quer de nós na nossa época. Então, Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Então, fica assim meio, eles fizeram o curso, eles se saíram bem no curso, eles aprenderam bem, tiraram notas boas, mas a Bíblia fala assim que Deus deu. Então, como é que fica isso, né? E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Agora, isso aqui é muito significativo, né? Vocês já sabem o que vai acontecer no capítulo 2, mas é muito significativo porque é justamente essa área de perito, né? Assim, de conhecimento especial dos babilônios, né? Eles sabiam muito sobre isso, eles eram... eles passaram a fazer parte de um grupo que era considerado assim, os magos, os que eles aprendiam coisas. Então, eles tinham muita relação com magia, com coisas sobrenaturais, mas vocês vão ver como que vai ficar o contraste. O capítulo 2 vai nos mostrar como que funcionavam os outros sábios e como que Daniel agia. Daniel que fez o mesmo curso com eles.
E eu só queria assim colocar só uma coisa que eu tenho pensado bastante. A gente sempre quer fazer uma aplicação, né? Nós estamos estudando o tempo do cativeiro. A gente tem mostrado que as profecias têm mais de um cumprimento. Por exemplo, as profecias sobre Israel têm um cumprimento literal para Israel, mas tem um cumprimento espiritual para a igreja. Então, quando você vai lidar com profecias, com o plano de Deus, com os mistérios de Deus, não é uma coisa muito matemática. Isso aqui é igual a isso. Às vezes eu leio até de pessoas, e são coisas que eu respeito, mas o Watchman Nee mesmo é uma pessoa que eu aprendi muita coisa com ele. Foi um homem assim, muito, estudou muito, escreveu. Ele mesmo escreveu muitos livros, né, mas transformaram as palestras dele em livros. Mas ele tinha uma tendência de falar assim: todas as vezes que você lê, qual que é um exemplo? Todas as vezes que você lê tal palavra, isso significa isso. E eu parava assim, não sei se a coisa de Deus é tão matemática. Quem sou eu para contestar uma coisa que o Watchman Nee escreveu? Mas assim, eu só estou dando isso como exemplo, até citando o nome dele, para dizer assim que a gente tem que ter muito cuidado. Não foi ele que falou isso, mas eu estou lembrando de um exemplo que às vezes eu paro e penso. Quando você lê Arca da Aliança no Antigo Testamento, a maioria dos pregadores, dos estudiosos, fala assim: Arca da Aliança é igual à presença de Deus, né? Então, eu chamo isso assim, é uma forma de reduzir, de simplificar, de pegar um símbolo, um ícone, um emblema assim, e reduzir, assim, reduzir a presença de Deus. Como é que se reduz alguma coisa? A presença de Deus é muito ampla, mas é um conceito na nossa cabeça. Então, a Arca da Aliança tem muitos significados. Tinha os 10 mandamentos dentro, era a Arca da Aliança, era um testemunho, era um símbolo de uma condição de Deus estar com o seu povo. Então, entende? Não é que é errado você entender assim, reino de Deus sempre fala a respeito de depois que Jesus voltar. Não, né? Tem o reino presente e o reino futuro. Então, mais ou menos isso estou querendo dizer assim, que profecias você não pode limitar. Então, quando a gente fala sobre o cativeiro, na minha mente, sempre quando estudava, pensava assim sobre o paralelo entre a história de Israel e a história da igreja, eu pensava assim: o cativeiro na Babilônia, né, esse período que nós estamos estudando, representa, né, um período histórico, e a gente identifica esse período histórico muito com a Idade Média. Estou colocando Idade Média aqui, que é um termo mais histórico, né, assim, menos pejorativo, né, mas o que a gente costuma falar assim é Idade Escura, Idade das Trevas, né, porque a gente pensa muito na Idade Média como um tempo de ignorância, até mesmo em áreas de cultura humana. Se você pensar na época antes de Cristo, a época dos gregos, a época dos romanos, tinha muito mais brilho na civilização do que na época da Idade Média. A Idade Média foi um tempo de escuridão, de feudalismo, de coisas assim que a gente não associa muita coisa boa com a Idade Média. E em termos da igreja, foi um tempo, Deus sempre teve seus gigantes, seus homens e mulheres de fé. Tem Francisco de Assis, tem Madame Guyon, tem pessoas assim de muita profundidade, que Deus tinha pérolas tremendas nessa época. Mas se você pensar em termos da igreja, a igreja estava num cativeiro. A igreja estava no cativeiro. Poucas pessoas tinham conhecimento da Bíblia. A Bíblia não era um livro aberto. O que se ensinava na igreja era muito ligado assim a obras, e assim, não tinha revelação, não tinha muita coisa à disposição. Então foi um período de cativeiro, né? Mas o que eu queria sugerir é assim, que esse cativeiro não representa só esse período, porque aí você também fala assim: bom, o cativeiro acabou, né? Nós temos períodos assim de reforma,
reforma fora da igreja católica, reforma dentro da igreja católica, e vem vindo assim épocas de restauração, onda após onda. Eu fui criado assim, meu pai era um homem assim que sempre falava da história e sempre falava assim daquilo que Deus vinha fazendo. Então, essa ideia assim da gente se situar hoje dentro de um momento histórico, eu cresci aprendendo isso, assim, sempre era uma visão dele assim, a gente pensar sobre isso. Mas o cativeiro não foi apenas um período histórico, mas ele também representa muito esse tempo do fim que nós vamos enfrentar ou já estamos enfrentando hoje, tá? Então, isso é só para a gente ter uma visão. Quando nós estamos falando do tempo do cativeiro, nós não estamos falando só sobre um tempo passado, isso já passou, isso já acabou, a igreja, graças a Deus, está restaurada, que às vezes a gente olha para a igreja assim, a igreja está restaurada? É isso que é a igreja restaurada? Então, nós estamos no cativeiro, em muitos sentidos, nós ainda estamos no cativeiro, e a igreja vai passar por um período muito sério de trevas e de luz, né? A visão que a Bíblia dá dos últimos dias é um período de muita tribulação, de muitas trevas, domínio do anticristo, tudo que é contra Deus, tudo que é contrário a Deus, parece Deus perdendo a batalha, passando por milênios de história para chegar no fim e ver tudo sendo desfeito, tudo que a igreja, que o povo de Deus conquistou, sendo desfeito por um governo anti-Deus, por uma sociedade anti-Deus. Nós estamos vendo isso e vamos ver isso mais. Então, eu queria que a gente sentisse esse drama, quando Daniel, nesse período do cativeiro, e Ezequiel viveu isso também, Jeremias, eles viveram uma tristeza, né? Jeremias escreveu Lamentações, para expressar a tristeza de tudo que Deus tinha feito, séculos, tirando um povo do Egito, levando para a terra prometida, chegando ao ponto de chegar a Davi, Salomão, fazer uma casa para Deus. Toda a história chegou nesse ponto, e Jeremias presenciou Babilônia entrando, destruindo a cidade amada, destruindo o templo, a glória. Tem que escrever um livro de lamentações mesmo, né? Porque é terrível. Então, Daniel está vivendo nesse período, e eu queria até que vocês pensassem um pouquinho comigo. Lembra que nós não temos um registro, mas tudo indica que Daniel e os 3 amigos eram bem jovens, né? Bem jovens, quando em Daniel 1, né? Bem jovens, e Daniel 2 é quase que a mesma época, né? Pouquíssimo, assim, bem logo depois. Então, quando Daniel e os amigos e vários outros foram levados para a Babilônia, eles foram arrancados. A gente tem que pensar nisso, a Bíblia não conta nada sobre os pais, mas a gente tem que imaginar eles sendo arrancados dos seus lares, né? Se eles tinham 16, 17, 18 anos, sei lá quanto, é muito jovem ainda. Então, com toda a probabilidade, eles moravam com os pais. Se Daniel, tudo é suposição, mas eu só quero que vocês imaginem um pouco comigo, assim, porque essa história de Daniel ir para aquele terceiro grupo lá, e ele ser doutrinado, ele, assim, toda essa estratégia satânica da Babilônia, que é uma força contrária a Deus, toda essa estratégia, nós vamos pegar esses jovens talentosos, os que representam o futuro, os futuros líderes de Israel, eles são da nobreza, eles são da realeza, eles são entendidos, eles têm uma formação, eles são privilegiados, eles não são como qualquer outro jovem de Israel, eles são pessoas em quem a nação de Israel poderia ter esperança. Então eles são arrancados do seu lar. Imagine os pais, se esses 4 jovens, como eu falei, é suposição, tem muitos exemplos na Bíblia de pais ímpios que tinham filhos piedosos,
E o inverso também, pais piedosos que tinham filhos que depois não foram fiéis a Deus. Mas imaginando, de onde que Daniel, muito jovem, de onde que ele pegou essa firmeza que ele demonstrou no capítulo 1? De onde que ele adquiriu isso? Será que não foi da formação? Então, quando a gente pensa nesses jovens, seja qual for, qual tenha sido, né, a formação deles, mas esse medo que eu já passei, continuo passando, e os pais que têm crianças pequenas ainda vão passar, de pensar em filhos que vão passar por todo um sistema, né? E é educação, mas não é só educação, e Deus não nos chamou para fazer parte de uma bolha, Ele nos chamou para fazer parte disso aqui, né? Nós estamos sendo preparados para enfrentar o tempo do fim. Então, Deus cuidou desses jovens e eles deram um testemunho que é uma coisa que é um marco para todas as gerações. Então, é só para vocês sentirem um pouco o drama, né, quando a gente entra nesse capítulo 2 de Daniel. Então, só vou fazer uma menção. Eu particularmente, eu gosto muito de ver assim a cronologia, os fatos, e a Bíblia, ela não é um livro científico, não é um livro histórico, no sentido assim, é um livro muito histórico, mas não é história como nós temos hoje, porque a história de hoje, como ciência de hoje, é tudo muito exato. Então eu tenho que saber quantos anos, qual idade, qual época. A Bíblia faz algumas menções. Então, no capítulo 2 começa, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Então, eu só queria levantar uma dúvida que talvez vocês não tiveram, ou se vocês tiveram, mas é uma daquelas dúvidas que não tem resposta. Sinto muito, mas a gente não tem uma solução muito clara para isso. Mas, se você lembra do capítulo 1, eles foram levados, até tem um marco histórico, que eles foram levados para Babilônia no 3º ano do reinado de Joaquim, e aí fala que eles passaram por um período de 3 anos. Onde que fala isso? Em algum lugar no capítulo 1 fala que eles... 5. Exatamente, que assim fossem criados por 3 anos, né? E depois no versículo 18 fala ao fim dos dias. Quais dias? Os 3 anos, né? Então o programa foi feito para 3 anos, e depois no versículo 18 fala ao fim dos dias, quer dizer, eles fizeram o curso de 3 anos, no final dos 3 anos o rei chamou e fez uma avaliação. Aí no capítulo 2 fala no 2º ano do reinado. Aí você fala assim, bom, se no capítulo 1 falou de 3 anos, então essa história do capítulo 2 foi antes do final dos 3 anos. Aí a gente tem que lembrar não, assim, a gente tem que descobrir, né? Tem as outras pesquisas. No capítulo 1, Nabucodonosor ainda não era rei. Quando ele foi, nessa época que ele lutou contra o Egito, assim, são detalhes que talvez para vocês não façam muita diferença e não vai alterar muito a história, mas é só para provar assim, que essa história do capítulo 2, sim, deve ter acontecido depois dos 3 anos. É que no capítulo 1, ele não tinha sido colocado como rei. Nabucodonosor, ele era general, no capítulo 1, o pai dele era vivo ainda, e depois, assim, tem uma época que ele voltou, que o pai dele tinha morrido e tal. Então, assim, não dá para a gente encaixar muito certinho, mas a história do capítulo 2 não faria sentido se tivesse acontecido antes, né, no meio desse período, não faria sentido. Então, são situações que a Bíblia não faz questão de resolver esses impasses, mas não tem impasse. Aqui, realmente, no capítulo 1, ele não era rei ainda, então a gente não sabe exatamente quanto tempo depois. Ok, isso é só para a gente pensar nessa questão.
Mas vamos lá, a história acontece o seguinte, a primeira parte desse capítulo 2, nós temos poucas personagens, né, poucas pessoas no Antigo Testamento fora da nação de Israel. A gente tem algumas informações sobre Faraó do Egito, depois tem a história de Esther, que vai também falar sobre algumas personagens da Pérsia, mas Nabucodonosor é uma das pessoas, talvez, fora de Israel, que a gente tem mais histórias sobre ele, que a gente até consegue até ver um pouquinho do temperamento dele. Ele era um cara difícil, né? Você vai ver aqui nessa história que ele era difícil. Isso é um pouco, talvez, de temperamento, mas isso é um pouco da posição de poder. Ele estava pouco tempo no poder, né? Se é o segundo ano, ele estava pouco tempo no poder, mas ele já tinha esse sentimento de que tudo que eu quero eu consigo. Tudo que eu quero eu consigo. Então, ele vai pedir uma coisa absurda aqui, que não existe, mas Deus tinha uma grande oportunidade. No seu esboço eu coloquei a letra A como uma grande oportunidade divina. Vai ser uma situação muito assustadora para todos os magos e para Daniel e os amigos dele, assim, muito assustadora, porque eles foram ameaçados de morte. Quando você enfrenta uma situação que não tem saída, e ele está pedindo uma coisa absurda, uma coisa impossível, é morte certa. Mas era uma oportunidade para Deus. A gente já sabe o fim da história, então é fácil a gente falar assim, claro, tem que confiar em Deus, tem que saber que Deus tem um propósito. Claro que Deus não ia deixar Daniel na mão. Hoje a gente fala assim, né? Mas vá viver essa situação de Daniel lá. Então, eu acho que eu não vou ler tudo aqui, depois a gente pode pegar alguns versículos, mas vocês conhecem a história, mas vamos só contextualizar, né? Nabucodonosor teve um sonho, a história é muito parecida com uma outra história na Bíblia. Qual é? Essa história aqui, de José do Egito, é muito, muito semelhante. A diferença é que Faraó lembrava o sonho dele, né? Então, de certa forma, era um pouco mais fácil, né, para José, né? Mas aqui era uma situação, como eu falei, impossível. Então, ele teve um sonho, ficou muito perturbado com o sonho. Eu não sei se vocês tiveram alguma experiência semelhante, assim, de se acordar, saber que você sonhou algo muito interessante, muito significativo, mas não lembrar o que é. Talvez você lembre de alguma coisinha, né? Mas ele acordou, a gente não sabe se ele lembrava de algum pedaço, alguma parte, mas ele não lembrava o sonho, mas era um sonho que o tinha deixado muito, muito perturbado. Então, ele, no meio da noite, né, versículo 1, no meio da noite ele não conseguiu dormir mais. Não conseguiu dormir mais e ele, então, como soberano, eu consigo tudo o que eu quero. Eu consigo tudo o que eu quero, é só exigir que eu consigo. Então, ele mandou chamar, e aqui coloca todas as classificações deles, né? Magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos. Então, eu li aquele versículo sobre sonhos no capítulo 1, para dizer que Daniel, essa área de sonhos, de astros, isso era uma especialidade deles. Então, eles tinham a aprendizagem, não era uma coisa assim, vou buscar alguma inspiração. Eles tinham, com toda certeza, eles tinham várias coisas. Se você vê isso num sonho, hoje tem também bastante estudo sobre isso. Você vai num psicólogo e fala que você sonhou alguma coisa, o psicólogo vai ajudar você a entender o que significa, né? Não, né, normalmente os psicólogos não vão falar que é uma palavra de Deus, eles vão falar que é alguma coisa que vem de dentro de você. Mas você vê que até aqui também, lá na frente, Daniel vai falar assim: então, rei, quando você foi dormir,
você estava preocupado com o que ia acontecer, né? Tá indo lá para frente, versículo 29, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Então Daniel não só recebeu a revelação do sonho, mas ele sabia até o que tinha gerado o sonho. Só que eles, e nesse sentido nós também, porque tanto os pagãos, né, vamos dizer assim, os egípcios no tempo de José, os babilônios, os outros povos ao redor, como o próprio povo de Deus, todos eles entendiam, por isso nós também devemos entender, lógico que não são todos os sonhos, graças a Deus, tem sonhos que é melhor não ter um significado, mas eles entendiam que Deus podia falar por meio dos sonhos. Então, ele não só queria lembrar o sonho, não só queria assim ter uma ideia do que era o sonho, mas ele entendia que era algo que ele precisava saber, era uma mensagem para ele, né? Era uma mensagem, ele tinha perdido a mensagem, era aquela sensação assim, eu recebi uma resposta, veio algo que respondeu umas indagações, ele está no começo do reinado dele, ele já está pensando o que vem depois, o que vai acontecer depois de mim, a gente não sabe qual era a visão que ele tinha do futuro, mas ele tinha essa ideia assim de que eu quero saber o que vem depois, e ele recebeu, estava assim, veio e escorregou e saiu assim, então ele acordou, tinha uma resposta, mas fugiu, então ele chamou todos esses astrólogos e encantadores e tal. Agora, por que se Daniel, aí tem várias coisas que a gente não sabe, por que Daniel não estava nesse grupo? Daniel tinha feito o curso, ele estava no estágio ainda, não foi considerado ainda que era uma pessoa à altura de estar na presença do rei, não sei, Daniel e os amigos dele não foram chamados, não estavam presentes. Mas eles vieram, se apresentaram diante do rei, e este lhes disse, tive um sonho que perturba meu espírito, quero saber o que isso significa. E aí, no versículo 4, eles falam, olha como assim, ao mesmo tempo eles eram realistas, em nenhum momento eles deram alguma esperança de que eles pudessem descobrir o sonho que ele esqueceu. Mas, por outro lado, se tivesse o sonho, e aí que entra para mim a soberania de Deus. Por que Deus permitiu que Nabucodonosor esquecesse o sonho? Porque se ele não tivesse esquecido o sonho, eles eram muito seguros, eles eram doutores em interpretação de sonhos. Então, se eles tivessem ouvido o sonho, eles falaram, diz o sonho, no versículo 4, e nós daremos a interpretação. Pode deixar, a gente sabe. E aí que Deus queria confundi-los, queria deixá-los realmente assim, nessa base de impotência, incapacidade. E o rei não tinha nem um pouco de paciência, né? Ele falou assim, olha, eu já tomei uma decisão, se vocês contarem o sonho e a interpretação, vocês vão receber muitas honras, muitas riquezas, vocês vão receber muita recompensa. Mas se vocês não conseguirem, vocês vão morrer, suas famílias, suas casas, assim, vou destruir tudo. Ele era assim, aí assim, imagina assim, você agindo assim, debaixo de uma pressãozinha, ou você descobre o sonho, ou você vai morrer, dá um pouquinho de pressão, Então, se não me fizer de saber o sonho, tal, aí eles respondem de novo, não, rei, faça isso com a gente não, isso é absurdo, não fica brincando conosco, fala o sonho, eles repetiram, fala o sonho e a gente interpreta. E aí o rei ficou muito mais bravo, Versículo 8, eu percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, mas você já sabe que a minha palavra é
irrevogável, eu já tomei uma decisão e não vai voltar atrás. Se não me fizer saber o sonho, aí vai ter essa sentença. Tem um lugar que fala assim, final do versículo 9. Portanto, dizei-me o sonho. Isso aqui é uma coisa interessante, porque ele está dizendo, até algumas pessoas especulam, mas eu acho que não é. Algumas pessoas especulam que ele não esqueceu o sonho, que ele estava colocando isso como prova. Eu não acho. Eu acho que ele pode, assim, ele lembrava o suficiente, ou quando Daniel contou, aí trouxe a memória, mas ele sabia dizer que era o sonho que ele tinha sonhado. É isso, né? Agora, se ele lembrava de alguma coisa, alguma parte, não sei. Mas ele está dizendo no versículo 9, vocês precisam me dizer o sonho para que eu saiba que você é capaz de me dar a interpretação. Eu não estou querendo apenas essa capacidade que vocês falam que tem para interpretar. Vocês vão ter que me dizer o sonho, porque aí sim eu vou saber que você tem capacidade também de interpretar. Né? Aí, versículo 10, gente, versículo 10, são essas situações que eu falo assim, que é uma oportunidade para Deus, né? Todo mundo lembra naquela história do Titanic, né? Quando eles falam assim, nem Deus pode afundar esse navio. Ai, 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 quando fala um negócio desse, já, né? E quando eles falaram, versículo 10, eles falam assim, não há ninguém. Olha, a nata, os caras mais entendidos, os tops dos tops, dos que sabiam de sonhos, o melhor que o mundo tinha para oferecer, eles estão confessando, eles estão declarando, não existe uma pessoa na face da terra que possa fazer isso que o Senhor está pedindo. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. E aí eles dão uma, meio que contra o próprio rei. Porque, rei, também não teve nenhum rei até hoje que fez um pedido tão absurdo como esse. Se eles queriam ver o rei bravo, essa era uma hora assim de realmente, ele ficou muito, muito ofendido com isso. Ele disse, não existe nenhum rei, senhor ou dominador que requeira tal coisa, assim, isso é uma coisa absurda, você não pode pedir isso é uma coisa absurda. Versículo 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, vamos traduzir assim, é impossível, e ninguém há, eles repetem, ninguém há, que a possa declarar diante do rei, senão os deuses. Então eles estão reconhecendo que tem que ser sobrenatural. Só que mesmo no sobrenatural, eles estão dizendo que o sobrenatural não é acessível. E gente, isso para hoje seria muito, muito comum, né? Hoje os sábios não iam falar dos deuses, mas eles simplesmente iriam dizer, isso é impossível, isso não tem nenhuma capacidade humana, não existe isso, não existe um curso, não existe um segredo, não existe uma fórmula que consiga trazer isso. Mas eles estavam dizendo que, tudo bem, os deuses conseguem ver esse segredo, mas não tem comunicação. Então, não tem ninguém na terra que é capaz de fazer isso, e também não há comunicação. Se os deuses sabem, mas os deuses não vão revelar, porque eles falam assim, senão os deuses cuja morada não é com os homens. E nós sabemos pela Bíblia que tem um Deus que tem morada com os homens, né? Tem um Deus que se comunica com os homens. Então, isso tudo assim, é um desafio, né? Como outro desafio que a gente tem na Bíblia é Golias, né? Chegou assim, eu desafio, ninguém pode me enfrentar, né? Então, essas coisas são muito fortes e, como eu já disse, nós vamos ver isso cada vez mais. Já estamos vendo, né? Muitas
há muitos desafios, né? Tem os desafios no nível natural, né? O Irã, por exemplo, falando que vai conseguir a bomba atômica, e o outro que eu não sei se está falando por Deus ou falando por si, que você não vai conseguir a bomba atômica. E eu fico pensando assim, essas coisas humanas, como que isso é, como que Deus encara? Mas o que eu quero dizer, assim, pensando nesse tempo de cativeiro, como realmente assim, o tempo do fim, Nabucodonosor é uma espécie assim de figura do anticristo. Ele é alguém, ele é o chefe de Babilônia. Babilônia é símbolo, a Bíblia inteira, do sistema que é o adversário, é o inimigo, é o concorrente, é o que está desafiando Jerusalém. Então Deus permitiu, mas Ele destruiu Jerusalém. Ele arrasou Jerusalém. Então, eu estou tentando recriar esse drama para vocês pensarem assim, o que você faria no lugar de Daniel? Além de pensar, né, que já vai, então, deixa eu só ir um pouquinho adiante. Versículo 12. O rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto e aí foram buscar Daniel. Então, Daniel, ele está nesse grupo que estava sendo sujeitado a uma lavagem cerebral, a uma tentativa de apagar tudo que ele tinha de Deus e de implantar nele o sistema contrário a Deus. Então, e Daniel, que depois a gente vê assim, que ele tinha muita noção da história, do que isso significava. Ele não era uma pessoa ignorante, ele não era uma pessoa que estava alheio a essas coisas. Daniel, ele podia facilmente ter pensado, puxa, mas que momento que a gente está vivendo. Acabou Jerusalém. Esse homem, toda essa potência de Babilônia, eles ganharam. Nós estamos, tudo bem, é por causa dos nossos pecados, mas é um período em que ele poderia pensar, não tem mais solução, não tem, o que eu vou fazer? Acho que nós vamos morrer mesmo, Então, eu quero focar assim, hoje nessa atitude de Daniel. E eu sei que é uma coisa muito difícil, acho que todos nós lutamos com esse senso de destino, essa identidade. Quem sou eu no plano de Deus? Não eu individualmente, porque Deus não está preocupado com Daniel em si, Deus está preocupado com a causa dele, Deus está preocupado com a nação, com a redenção. Deus tem, assim, eu não preciso muito saber quem eu sou, mas eu preciso ter algo, o que eu quero mostrar para vocês é que, lembra, Daniel, vamos só recapitular capítulo 1 de novo, tinha 3 coisas, em 2 delas, Daniel não fez nenhuma objeção, mas em uma delas ele falou assim, eu não vou me contaminar, eu já decidi, não vou. Aí ele foi, conversou com o chefe lá, o chefe até ficou amigo dele, gostava dele, mas o chefe falou assim, não, eu não posso fazer isso, porque aí eu que vou morrer. Outra vez Daniel pode falar assim, ó Deus, o senhor sabe, eu tentei, mas como não deu, vamos nessa, né? Não tem jeito. Não, Daniel continuou e Deus deu para ele uma estratégia. Ele falou assim, bom, eu não consegui com o chefão, eu vou falar agora com o cara que tem que trazer comida para nós, o cozinheiro, o cara que é responsável. Eu vou fazer uma proposta para ele. Experimenta a gente 10 dias, né, aquela história. Então, por que Daniel fez isso? Porque ele tinha convicção. Quem que ensinou para ele? Você vai lá para o meio de Babilônia, mas Deus tem um propósito para você. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que tinha uma linha que ele não podia passar. E agora aqui acontece isso, na verdade Daniel não sabe, quando chega a ordem,
que ele vai morrer, ele não sabe dessa história que a gente acabou de contar. Ele não sabe de nada disso. Ele só sabe que o rei da Babilônia mandou matar todos os sábios. Aí você pode pensar, desespero. Aí, tá vendo, né? Nós estamos vivendo numa época de derrota. Derrota. Jerusalém foi destruída, nós fomos para o cativeiro, Deus não está olhando mais para nós, é derrota, acho que eu vou morrer mesmo. E aceitar assim passivamente. E olha, Deus deu para Daniel calma e uma estratégia, e isso vem de um senso de missão, isso vem de um senso de identidade, isso vem de uma certeza de que Deus não me colocou aqui à toa. E se a gente realmente entende tudo que veio no capítulo 1, que Deus deu favor, que Deus, assim, tinha sinais, tinha várias coisas indicando, não, assim, a mão de Deus está sobre nós, Deus não nos abandonou, Deus nos deu favor, Deus deu para ele entendimento, tal. Então, com a maior calma, então, versículo 13 vem o decreto, e versículo 14, então, Daniel falou, eu não sei se a sua Bíblia tem outra palavra, mas falou avisada e prudentemente, assim, ele foi prudente. Tem alguma outra palavra? Bom senso. Ele teve discernimento, ele teve calma, ele não se apavorou, né? Essa a ideia. E Deus deu para ele assim, peraí, né? É o cara que saiu para juntar o povo para matar, não é um amigo dele não. Não é um amigo dele não, ele pega esse Arioque aí, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar, é o executor, é o cara que vai matar, o que vai mandar matar. Então ele pega esse homem e ele pergunta assim, né, como se, gente, ele é um jovem, ele é um escravo, é um exilado, ele não tem direito de nada, e ele fala assim, eu queria entender um pouquinho, por que você está fazendo isso? Gente, né, gente, vocês estão entendendo? É muita ousadia, mas ele falou assim, peraí, vamos entender, o que aconteceu? Qual que é o seu problema? Qual que é o problema do rei? Quem que sou eu para falar isso? Então, ele falou assim, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? E Deus, claro que em tudo isso está Deus, porque o homem podia, não, assim, cala a boca e vai ali que nós vamos matar todo mundo, ele podia não ter dado nenhum espaço para ele, mas ele explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei, outra ousadia, assim, olha, o rei não me chamou, eu tenho o direito de ir na presença do rei, porque eu não estava lá, eu não presenciei, não deu uma chance para mim, então me leve ao rei. Não sei, ele conseguiu uma audiência com o rei, se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo, exatamente o que o rei falou que não queria dar para os outros magos. Eu sei que vocês estão ganhando tempo, por que ele deu tempo para Daniel e não deu tempo para os outros? Mas claro que tinha uma diferença, que os outros falaram com o rei, é impossível, é absurdo, ninguém pode fazer isso, e Daniel não, falou assim, pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação, quer dizer, Daniel tem convicção, não nele, mas ele tem convicção de que Deus pode intervir e fazer um milagre. Gente, isso não vem de autoconfiança, isso não vem de soberba, isso vem de convicção. E nós precisamos buscar muito a Deus, para que Deus nos dê, nesse tempo do fim, uma convicção. Essa convicção não é, eu não vou morrer, não é, eu não vou sofrer, não é isso. Daniel podia morrer, nós vamos ver a história no capítulo 3, que os 3 amigos falaram assim, se é para morrer na fornalha, a gente vai morrer. Então eles não tinham a ideia de que eles não iam morrer, mas eles tinham certeza que Deus os tinha plantado nesse terceiro grupo, eles eram espiões, eles eram representantes do rei,
dentro do sistema. Os outros, esse grupo 2, estava vivendo na cultura, mas eles foram lá para a sede do poder, e eles tinham convicção, né, como depois a gente vai ver na história de Esther, né, que ela talvez não tivesse assim inicialmente, né, mas com a ajuda de Mordecai, ela entendeu que Deus a tinha enviado para lá, para um tempo como esse. Não era à toa que Deus deu a ela a posição de rainha, né? Eu não sei se em português, eu não sei se as pessoas, aquele versículo, tem um versículo, acho que é Esther 4, quando é bem naquela parte da história de Esther, quando Amã já está tramando o plano, né, e Mordecai manda uma mensagem para ela e fala assim: você tem que ir lá e falar com o rei para reverter isso, não pode ficar. E aí Esther responde para ele, fala assim: mas meu primo, isso aqui é perigoso, eu sou rainha, mas eu não posso entrar na presença do rei na hora que eu quero. Lembra? A história era assim: se eu chegar na presença do rei e ele não estender o cetro para mim, eu morro. E Mordecai falou com ela: mas você já parou para pensar por que você é rainha? Deus colocou, e essa frase, muita gente repete, eu não vejo repetir tanto em português, por isso que eu falo assim, em inglês, assim, uma frase que parece que ressoa mais, eu não sei, assim, mas assim, a resposta de Mordecai é assim: Deus te colocou no palácio para um tempo como esse. Ou seja, é justamente por causa desse período de tempo que Deus tem um propósito para a sua vida, né? E eu faço parte desse grupo do TJC2, que é Israel, igreja, e tem uma irmãzinha assim, muito abençoada, é uma judia americana que fez a Aliá, né, que é a imigração para Israel, e ela faz parte, é uma das que manda e-mails e tal. Eu tive uma experiência maravilhosa, assim, que a primeira vez que eu fui numa reunião lá, eles fizeram uma oração, e eu não conhecia ninguém, assim, quase ninguém do grupo, tinha várias pessoas, não era uma reunião do TJC2, mas tinha várias pessoas lá, e aí eles, né, fizeram, assim, tinha um círculo, estavam falando, assim, e eu tinha acabado de entrar, né, nessa responsabilidade aqui, então eu estava pedindo oração. E aí eles ajuntaram, e ela é baixinha, mais ou menos assim, e ela veio atrás e pôs as mãos, assim, poucas vezes, eu já tive algumas experiências, mas poucas vezes eu tive uma experiência tão forte de alguém orando, assim, uma voz calma, assim, alguém orando, assim, e sentindo, assim, a graça de Deus fluindo. Foi uma das experiências fantásticas, né? Mas eu estou falando tudo isso porque essa irmãzinha, ela termina todos os e-mails dela por um tempo como este. Ela sempre cita esse texto de Esther, que Deus nos chamou para ser uma testemunha dele, e Deus nos colocou, Deus vai colocar cada um onde Ele quer, como Ele quer, mas se Deus nos der alguma influência, algum poder, pode ser financeiramente, pode ser em qualquer lugar, qualquer situação, Deus nos colocou não à toa, não é para o nosso benefício, não é para a nossa exaltação. E Daniel não usou essa expressão, mas o que eu quero dizer é assim: ele tinha que ter uma convicção, senão ele não poderia ter feito o que ele fez. Ele tinha que ter uma convicção de que Deus levou, colocou nesse lugar, Deus os introduziu, e poderia pensar, eu falei no início da aula assim, pensa nos pais desses moços, eles devem ter pensado: acabou, nossos filhos foram roubados, foram sequestrados de nós, foram levados para fazer uma lavagem cerebral, e Deus perdeu. Deus não perde, Deus é capaz de preservar no meio ali. Daniel é praticamente o exemplo máximo. A gente tem José no Egito, tem Esther, são os 3 exemplos, mas Daniel, assim, é um exemplo fantástico de como ficar no meio desse sistema
e não ser contaminado. Então, ele pediu para dar um tempo. Então, ele chegou para o rei. Então, ele conseguiu falar com esse chefe do guarda. Ele conseguiu uma audiência com o rei e conseguiu um tempo. Com certeza, não foi 1 semana e 10 dias, ou 10 dias. Foi provavelmente até o dia seguinte. Ele não deve ter, aqui não fala, mas não deve ter sido muito tempo. Ele conseguiu adiar a sentença do rei, provavelmente de um dia para outro. E o que Daniel faz? Versículo 17. Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. São os 3 amigos. Aqui está usando os nomes hebraicos, né? Está usando os nomes hebraicos. Mas não é maravilhoso? E isso é tão importante. No Antigo Testamento ainda tem muita coisa que Deus faz com homens sozinhos. E nós sabemos que hoje, né, todo o propósito de Deus não é uma Esther, não é um Daniel, não é um José, não é um Elias, né? Tudo que Deus fez no passado não é um Davi, é uma geração, é uma coletividade. Deus fez no passado com uma pessoa, com pessoas individuais, mas hoje Ele quer fazer algo, e aqui nós temos já uma figura disso, que como foi importante Daniel voltar para casa, falar com os 3 amigos, e os 4 orarem juntos, os 4 colocarem, lógico que eles estavam no olho furacão também, porque eles também iam morrer, mas assim, eles tiveram essa união. Gente, isso para mim é fundamental. Deus quer fazer uma grande coisa, Ele quer fazer um povo, Ele quer fazer um exército, Ele quer fazer, mas Deus começa com esse núcleo de 2 ou 3, nós precisamos disso. Eu vejo assim, Deus preparando pessoas nos últimos dias, mas sempre com esses núcleos, sempre com esses grupos. A família, né? Família já é um núcleo, né? Mas mesmo a família, assim, juntando 2, 3 famílias, são coisas que nós precisamos ter muita abertura para Deus, porque Deus quer fazer alianças profundas. Deus, assim, isso aqui não é um amigo casual, isso aqui não é uma ligação, sabe aquelas coisas em grupos de WhatsApp, ore por mim, é válido, é maravilhoso, tem pessoas que oram juntos, mas isso aqui não é uma coisa casual, assim, tem alguém que, a gente às vezes, assim, se é uma pessoa que a gente não conhece, tem alguém que está em perigo de morte, está assim, você até fica assim, ai Deus, que coisa, mas aí você esquece, não é uma pessoa que faz parte, mas esse aqui vocês estão entendendo, assim, eu estou querendo falar assim de uma unidade, de um vínculo, de um relacionamento que é fundamental. Não dá, é um grupo pequeno que está aqui na corte do rei, mas eles têm que estar unidos. Então, esse versículo 17 para mim é fundamental, né? Ele orar com os 3. Versículo 18, que ele chama de companheiros, eles eram aliançados, eles eram juntos, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então eles tinham, e isso, lógico que o versículo não fala, e eu não estou querendo dizer que Daniel tinha já uma visão, uma ideia de tudo que Deus tinha para ele, mas tinha algo, eu não consigo enxergar Daniel tendo essa convicção. Ele enfrentou essa situação com a mesma tranquilidade do capítulo 1. Não tem jeito, não. Deus deu uma estratégia, faz um teste. Aqui assim, vai matar todo mundo. Não, espera aí, o que aconteceu? Por que é isso aí? Então, Deus deu para ele, e ele foi na presença do rei e falou, me dá um tempo que eu vou dar a interpretação. E aí, se você acha que Daniel tinha algum tipo de autoconfiança, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque nosso tempo já está acabando, mas
Versículo 19 é a resposta, né? Versículo 19 então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. A gente quer ler nas entrelinhas, né? Eu não sei se não sei. Que você dormiria ou você ficaria acordado? Agora, falou assim, visão, né? Porque, por um lado, você pode falar assim, não, eles oraram os 4 juntos, assim, Deus está em tuas mãos e vamos dormir. Pode ser que tenha feito isso. Ou pode ser que ele falou assim, eu vou ficar aqui, Deus, até o Senhor me mostrar, eu vou ficar aqui. E Deus passou um vídeo, porque Deus deu a ele uma visão, ele não foi assim, Daniel, foi um negócio de uma estátua, não, ele viu, passou a visão para ele. E aí a primeira coisa que Daniel faz é dar fazer um louvor, fazer um reconhecimento a Deus. Então nós vamos ler assim agora só esse trecho do louvor dele, e só vou antecipar, né, domingo que vem a gente vai voltar nesse ponto, mas eu queria mostrar, assim, porque eu acho que é fundamental entender hoje nosso foco é Daniel, e sempre a ideia de interpretação, ou de ver Deus falar com a gente pelas Escrituras, Deus pode pegar um detalhe numa história que não é o foco central, e pode falar com você, não é que Deus não possa fazer isso, mas quando você quer realmente a mensagem de Deus, qual é a mensagem de Deus em Daniel 2? Nós vamos continuar nisso, como todo mundo quer saber, né? O sonho de Nabucodonosor e a interpretação, claro que esse é o foco, né? Mas a palavra deu muito, na Escritura aqui, deu muitos detalhes para mostrar, porque isso é importante. Quem é Daniel, por que ele teve essa certeza, e qual foi a atitude dele? Então vamos ler o louvor dele, de 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Em alguma aula, em algum momento, eu quero parar um pouquinho nessa palavra sabedoria, que é uma palavra muito usada na Bíblia, principalmente em Provérbios, né? Mas em muitos lugares na Bíblia. Então, em outro momento, quem sabe até na próxima aula, não sei, em algum momento, assim, a gente parar para pensar um pouco em sabedoria, porque sabedoria não é conhecimento, ok? Sabedoria não é conhecimento, e a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Então, sabedoria é exatamente o que Daniel está demonstrando aqui. O que é sabedoria? É saber o que deve fazer. Tem alguma coisa mais sábia do que isso? Você saber o que deve fazer? Essa é a sabedoria. Você lê Provérbios todo, né? Mas se pegar Provérbios 1, Provérbios 3, Provérbios 8, né? São capítulos que falam muito assim. Você precisa de sabedoria, né? Salomão fala assim, com toda a sua ânsia de adquirir coisas, riquezas, ou posses, ou conhecimento, mas acima de tudo isso, consiga sabedoria. Você precisa de sabedoria. Então, é isso que, né? E Daniel tinha sabedoria porque ele recebia, e isso vem de Deus, isso não é uma coisa que você estuda, isso não é uma coisa que você aprende, isso acima de tudo, já estou falando um pouquinho, né, sobre o que é sabedoria, só queria fazer uma relação, que anos atrás, um texto, acho que a gente colocou isso numa das revistas Impacto, o filho de Bob Mumford, né, que é autor da Pastoral de Deus, o filho dele, o Eric, ele deu uma mensagem muito, muito profunda sobre aquela história de Salomão pedir sabedoria, né? E são 2 relatos, né? Tem o relato de Crônicas e o relato de Reis. E no relato de Reis, a palavra, quando, né, Deus aparece para Salomão num sonho e fala assim, pede o que você quiser, né? Que é aquela
Todo mundo gostaria de receber. Esse é um sonho que eu gostaria de receber, né? E acordar e lembrar dele, né? Mas na verdade é um sonho, mas ele falava com Deus no sonho. Então era um sonho diferente, né? Era uma visão, sei lá. Mas Deus apareceu para ele e falou assim: peça o que você quiser. E aí, como nós sabemos, Salomão pediu sabedoria. Só que a palavra sabedoria em Reis é um coração que ouve. Então, é algo, a sabedoria é você depender de Deus. Na verdade, assim, essa história toda mostra que Daniel ele não falou, vou buscar nos livros mesmo, porque ele não sabia o sonho. Então, o que ele ia buscar nos livros, no curso que ele fez? Ele não ia conseguir. Então, dele é a sabedoria e a força. É ele que muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Isso aqui é um tema do livro todo de Daniel. Isso aqui é o que o livro de Daniel vai mostrar, e Daniel já está falando isso. A sabedoria vem de Deus, a soberania é de Deus. Ele que muda os tempos. O que é tempos? Tem fases na nossa vida, assim como tem estações, né? Tem estações de calor, estações de frio, né? De inverno, de primavera. Então é Deus que muda, né? Não é uma coisa que eu consiga mudar. Existem épocas na nossa vida que você tem que ser fiel e tem que estar sempre para baixo, sempre as coisas não acontecem, as coisas não se encaixam, né? E é um tempo, e não significa que você vai ficar nesse tempo para sempre. Mas quem que pode mudar isso? Quem que pode mudar e de repente agora não é esse tempo mais, né? Ele que muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios. Se tem alguém que tem sabedoria, veio de Deus. Gente, para nós, eu estou assim, sentindo o quanto que isso é importante. Eu sei que parece muito óbvio, todos nós aqui reconhecemos Deus, todos nós, eu acredito assim, mas quando você tem uma vitória na sua vida, por mais que você faça graças a Deus, não tem aquele pensamento assim, eu consegui porque eu fui esperto, né? Eu fui forte, né? Eu aguentei, eu perseverei, eu orei, eu fui fiel. Não tem isso, né? É um pensamento que ataca a gente o tempo inteiro, de você pensar que é por sua causa. E ele tá afirmando, e isso é algo que nós precisamos fazer. Você faz uma coisa boa, vamos supor, você ora por alguém, essa pessoa é curada. O que você tem que fazer? Você tem que falar assim, Deus, você tem que falar isso. Deus, isso não veio de mim, isso foi o Senhor. Esse falar, isso mata o pensamento que vem assim, e tem que falar muitas vezes, continuamente. De vez em quando eu capto um pensamento, falo assim, Deus, perdoa-me por esse pensamento. É uma ação consciente, intencional, de você falar assim, isso não é de mim. Isso não é minha conquista, isso não é minha sabedoria. Então, por isso que ele está fazendo, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendimentos, ele revela o profundo escondido, conhece o que está em trevas, com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que te pedimos. Ele está cheio de regozijo, que eles pediram e Deus deu na mesma noite, Deus deu para eles. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Então, nós vamos continuar, mas eu só queria ir mais um pouquinho, só para ler, assim, para completar essa ideia da atitude de Daniel. Então, ele fala com Arioque, olha só, né, assim, só uma entrelinha, versículo 25,
Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e Arioque, ele não dá crédito nenhum para Daniel. Ele fala assim: eu achei um exilado, eu salvei o Senhor. Essa é a atitude assim, das pessoas assim, que querem ganhar glória. Eu achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, qual fará saber ao rei a interpretação. E no versículo 26, o rei então pergunta: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? E aí Daniel responde. Então, olha essa resposta que ele fala para o rei. E isso é semelhante a José. José lá no Egito, ele fez a mesma coisa. Ele falou assim: não sou eu, isso é Deus que revela. Tem um Deus que é superior aos deuses que vocês têm. Não é esse Deus de vocês, mas tem um Deus que fala. Tem um Deus que habita com os homens, sim. E aí ele fala: um mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Aí você pode pensar: então ele está dizendo, eu sou um cara à parte. Mas ele vai resolver essa questão também. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então, ele mostra que é Deus que revela e que Deus que queria falar com Nabucodonosor. Versículo 30. No 29 ele também fala: você estava na cama e você estava pensando, e aquele que revela mistérios te faz saber o que há de ser. Então, isso é outra coisa. Deus não dá esse poder simplesmente para a gente sair ostentando. Deus deu essa revelação para Daniel porque ele tinha um propósito de revelar para o rei Nabucodonosor. Entende? Assim, é uma coisa específica. Eu acredito que Deus levante profetas, pessoas que têm muitas revelações. Deus levanta pessoas com dom de cura. Deus usa as pessoas dentro de determinados dons. Mas o que a gente precisa saber é que o dom nunca é nosso. Deus nunca faz as coisas porque eu tenho dom e eu tenho capacidade de fazer, nem que seja uma capacidade de Deus. Ele tem um objetivo. Mas agora aqui, o versículo 30, a gente termina aqui. Quanto a mim, ele vai reforçar. Ele já falou que foi Deus que revelou, que Deus estava respondendo a uma espécie de pedido que Nabucodonosor fez. Mas aí ele fala assim, ele já tinha falado assim: nenhum mago pode revelar. Agora ele vai falar assim: mas eu sou alguma pessoa diferente? Eu sou melhor do que os outros magos? Não. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então ele coloca bem assim: eu não sou melhor do que os outros. Mas o que ele tinha diferente dos outros? Ele tinha uma coisa diferente, era essa atitude do coração. A verdadeira sabedoria é saber que você não sabe. Essa é a verdadeira sabedoria. Eu sei que eu não sei e eu posso buscar isso de Deus, mas eu tenho muita convicção no plano de Deus, não só na capacidade de Deus. É outra coisa que eu acho que ninguém tem muita dúvida. Nós não, assim, só se vem alguma dúvida no nosso coração, mas quando você pede uma cura, uma coisa impossível, sua dúvida é se Deus pode? Não é se Deus pode. A dúvida é se Deus quer, se você merece, se Deus vai responder sua oração. Então, assim, a nossa dúvida é dentro da nossa situação. Quem sou eu? E aí a gente tem que saber: não é para mim. Isso libera a gente, assim, não é para mim. Deus, eu quero estar dentro da minha identidade, que a minha identidade é ser um representante teu, que o Senhor possa fazer no meio de uma geração e até mesmo das autoridades, que Deus possa fazer algo que vai glorificar o nome dele. Então, nós vamos falar mais sobre isso, vamos dar continuidade. Senhor, nós nos sentimos tão pequenos diante disso, tão distantes de uma vida de
de identidade, de uma vida de convicção, de uma certeza. Ó Deus, mas nós cremos que hoje, indiferentemente da nossa capacidade, quem nós somos individualmente, mas o Senhor também tem uma intenção nos nossos dias de demonstrar para as potestades, para demonstrar diante de um mundo que é contra o Senhor quer demonstrar quem o Senhor é. Que nós possamos estar à tua disposição, como Daniel esteve, que nós possamos ter essa certeza e essa convicção de que o Senhor não só pode, mas o Senhor quer revelar, manifestar para autoridades grandes e pequenas aquilo que o Senhor realmente é. Senhor, dá-nos a sabedoria de Daniel, pedimos em nome de Jesus. Amém.